Olá a todos, que Deus abençoe as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão sobre o mesmo assunto do último vídeo, que foi o que fecha os nossos olhos e tapa os nossos ouvidos. Na reflexão de hoje, nós vamos examinar justamente o profeta Jeremias. Conforme ficou claro no último vídeo, Jeremias ele é contemporâneo de Ezequiel. Enquanto Ezequiel ele estava na Babilônia, já tinha sido levado cativo e estava já habitando entre os caldeus, e Jeremias ainda estava em Jerusalém. Estava na cidade que estava cercada durante o tempo em que ele profetizava aos homens de Judá e de Jerusalém. Acontece que na visão de Ezequiel, nós entendemos na última reflexão que a rebeldia e a desobediência eram causas e que estavam cegando o povo, a ponto deles, dos profetas estarem considerando que a visão seria anulada e os dias seriam prolongados. E acontece que isso se dá de uma forma contemporânea a que Jeremias estava profetizando em Jerusalém. E Jeremias ele vai passar por uma situação parecida. Quando ele começa no capítulo 5 a sua palavra, justamente Deus ele fala para Jeremias para que ele procurasse fosse nas praças e procurasse alguém que praticasse a justiça. E se ele encontrasse alguém que praticasse a justiça em Jerusalém, que ele a perdoaria, que Deus perdoaria a Jerusalém. E no desenrolar desse capítulo é quando Deus ele vai falar justamente no versículo 12 do capítulo 5. Ele vai falar algo muito parecido a Jeremias do que falou com Ezequiel, porque também ali havia uma negação a Deus. Então os homens de Judá, através dos profetas, e daquelas palavras que eles estavam recebendo de encorajamento a não se entregarem, a resistirem aos caldeus, eles vão dizer o seguinte: Deus vai se queixar também a Jeremias, dizendo: eles negam ao Senhor e dizem, nenhum mal vai nos sobrevir, não veremos nem espada e nem fome, não é Deus. Ou seja, eles estão dizendo que a palavra não é de Deus, e que a palavra que Jeremias também liberava, de que haveria um juízo sobre o povo, ela estava na verdade, também sendo apenas parábolas, apenas palavras sem valor. Então eles estavam dizendo: não é Deus. Não vai vir mal sobre Jerusalém e sobre Judá. Não vamos ver nem a espada e nem a fome. Ou seja, o inimigo não vai entrar e nós também não passaremos nenhuma necessidade. O que era uma negação à própria palavra de Deus através dos seus profetas. Então, no versículo 20, o próprio Deus ele vai falar o seguinte: vai falar: ouvi, assim diz o Senhor, povo louco e sem coração. Ou seja, que não discerne, porque a Bíblia sempre dá a entender que no coração está o entendimento. Então é povo que não entende, que tem olhos para ver e não vê, ouvidos para ouvir e não ouve. Vocês não vão temer a mim, que pus limite ao mar, de maneira que ele não ultrapasse. Então Deus ele vai continuar dizendo que esse povo é de coração duro, ou seja, eles rebelaram-se e foram-se. E ele está dizendo que não aceitavam a palavra de Deus. Vamos observar que é um contexto muito parecido com o de Ezequiel, e ainda assim também numa mesma época. Na medida que os fatos foram acontecendo nas duas localidades, eles profetizavam praticamente ao mesmo tempo. E acontece que, quando Deus fala dessa palavra, é a mesma palavra que nós entendemos em Ezequiel, ou seja, os olhos estavam fechados e os ouvidos estavam tapados.
lá em Ezequiel foi por conta da rebeldia. Aqui no contexto de Jeremias 5, é a injustiça que era praticada. O início do capítulo, do capítulo 5, ele é baseado justamente nessa injustiça, a ponto de Deus dizer para Jeremias que ele procurasse ir pelas praças e procurasse alguém que praticasse a justiça. Então, se você vai também conferir essa palavra do capítulo 5, o versículo 28 ele corrobora nessa mesma direção, dizendo que o povo ultrapassou até o feito dos malignos, né? Oprimindo ali a viúva e os órfãos, despojando o pobre. Então, a injustiça que estava se cometendo naquele lugar, ela é a palavra que está de acordo com aquilo que Deus vem usando os profetas para que eles rejeitassem, né? A palavra para que o povo rejeitasse aquelas atitudes. E quando nós confrontamos a palavra de Jeremias, que já está num tempo, junto com Ezequiel, onde está muito próximo de Jerusalém ser tomada, mas se nós retrocedemos um bom tempo, ao tempo de Isaías, que foi um dos primeiros profetas, já por volta lá do ano, né, 740, até chegar ali no ano 620 a 580, você tem mais de 120 anos, você vai ter entre 120 e 150 anos dessa palavra sendo liberada. E desde já você tem uma parábola de uma vinha, onde Deus ele vai dizer lá em Isaías também, no capítulo 5, que ele fez tudo pela sua vinha, que ele plantou uma vinha, que na verdade se declara no versículo 7 de Isaías 5, 7, que era Israel e Judá, e ele fala que o que teria dado errado, porque eu os coloquei, dei tudo que eles precisavam, e esperava que aqui houvesse juízo, e veio opressão, que houvesse justiça, mas aqui há clamor. Então ele está dizendo que o povo está clamando por justiça, e que no lugar do juízo eles recebem a opressão, que é tudo contra aquilo que Deus tinha estabelecido. E então essa palavra, ela confirma o que a gente vem estudando, que as atitudes que nós temos diante de Deus, elas causam em nós uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual, a ponto da gente não entender. E ali a atitude foi a causa, foi a injustiça. E quando nós vamos comparar esses textos, nós estamos no capítulo 5, mas se a gente se adianta um pouco e Jeremias, né, por conta de estar pregando ali a palavra de Deus, a verdade da situação que ia acontecer no futuro, ele acaba sendo preso, sendo colocado na prisão. E lá no capítulo 37, bem à frente, quando ele sai da prisão, tiram Jeremias da prisão, o rei Zedequias ele vai consultar Jeremias, vai perguntar se tem alguma palavra do Senhor, né? E ele vai dizer que a palavra do Senhor é aquela mesma. Onde estão os seus profetas, né? Porque que diziam que o rei de Babilônia não viria contra Jerusalém, porque Jerusalém estava cercada, estava sitiada. E se a gente for lembrar, essa foi a palavra também que falaram para Ezequiel, né, que a gente estudou no último vídeo, ou seja, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. E lá a causa dita lá por Ezequiel foi justamente a rebeldia do povo. E aqui em Jeremias nós vemos o que é a injustiça que estava sendo cometida, né, em Israel. Também era a causa do povo, né, não entender a palavra de Deus, não entender o que Deus estava querendo falar a respeito do juízo que estava sobre Jerusalém. Então, que esse ensinamento ele venha trazer para a nossa vida um entendimento, né? Um entendimento de que nós precisamos ser cuidadosos com a questão da injustiça, que nós precisamos ser cuidadosos porque exercer juízo é para nós uma coisa cotidiana. Nos pequenos e nos mais simples atos, nós estamos exercendo juízo sobre diversas coisas. Então nós temos que ter muito cuidado para que nós também não nos tornemos, né,
pessoas injustas fazendo juízo e tomando parte, né? Conforme Deus diz muitas vezes, para não tomarmos parte com a maioria, para distorcer o direito, palavra que está lá no início do capítulo 23 de Êxodo, ou seja, Deus ele não gosta que se distorça o direito, que se distorça o juízo. Ele abomina essa prática, que é uma prática de injustiça a respeito daquilo que Deus estabeleceu como seus estatutos. Então, quando nós procuramos a justiça e nos nossos atos mais simples estamos exercendo o juízo correto diante de Deus, né? Deus também abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos e abre o nosso coração ao entendimento para que a gente venha proceder de maneira correta e entender os caminhos que Deus deseja que nós estejamos trilhando. Do contrário, nossos olhos ficam fechados e nossos ouvidos tapados. E aí nós nos tornamos incapazes de perceber coisas simples que são baseadas na vontade de Deus, mas continuamos na direção errada e batendo cabeça e muitas vezes dando voltas sem necessidade, justamente porque cometemos injustiça, porque desagradamos a Deus nas coisas mais simples, as quais a gente acha que são sem importância. Mas o nosso zelo em agradar a Deus é recompensado, né, da parte de Deus, sendo derramado no nosso coração entendimento e discernimento na nossa vida para que a gente venha entender as circunstâncias e as situações. Que Deus esteja abençoando nossa vida e, através do seu Espírito Santo, derramando mais e mais discernimento sobre as nossas vidas para que a gente saiba como proceder de uma maneira que agrade a Deus, mas também não está prejudicando as pessoas, e sim ajudando conforme é a vontade de Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.